E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Garage V-Strom. Hoje nós vamos bater um papo sobre algo que todo mundo já ouviu falar, muitos já sentiram na pele, alguns sabem como evitar, mas pouca gente entende exatamente o que é e por que ele ocorre. Eu estou falando do shimming. Eu sou o Marcos Bucão, sou engenheiro mecânico e motociclista há mais de 40 anos e hoje eu vou falar muito mais como engenheiro do que como mecânico ou como motociclista. Bom, logo de cara, a gente já não deve confundir shimming com uma oscilação, uma vibração rítmica na moto que pode ser resultante, sei lá, de uma roda torta, de um pneu deformado, um desalinhamento, um desbalanceamento muito severo. Isso pode até causar o shimming, mas não é shimming. Isso seria apenas uma vibração, oscilações numa moto com alguma coisa desalinhada, alguma coisa desequilibrada que esteja em rotação. Eu sei que isso pode até soar estranho para alguns, mas shimming não é um defeito ou um problema da moto. Shimming é um fenômeno, é uma situação que pode acontecer com qualquer veículo de duas rodas. Uma bicicletinha toda torta de um garoto de 10 anos de idade pode shimar, da mesma maneira que pode shimar uma MotoGP super bem regulada, equilibradíssima e na mão de um piloto profissional. Pode shimar do mesmo jeito. Bom, então quer dizer que a gente não pode fazer nada contra shimming? Não exatamente. Embora seja impossível se eliminar todas as possibilidades de um shimming, existem vários fatores que contribuem para que uma situação de shimming possa acontecer e a gente eliminando esses fatores, aí sim a gente reduz drasticamente a possibilidade do shimming acontecer. Para compreender melhor sobre o que nós estamos falando, a gente precisa entender dois princípios elementares da física sobre fenômenos oscilatórios. O primeiro é exatamente o porquê uma moto consegue andar sobre duas rodas. A razão disso se chama equilíbrio dinâmico, ou seja, a moto nunca, jamais está num equilíbrio completamente estável. O piloto está o tempo inteiro fazendo pequenas oscilações, compensando, corrigindo a cada instante qualquer início de desequilíbrio. Pode ser imperceptível, é até instintivo, mas mesmo numa reta asfaltada, a gente sempre, o tempo inteiro, está executando pequenas oscilações com o guidão. Alguém duvida? A maior prova disso é que se alguém tentar soldar a mesa de uma moto no quadro e tentar andar em linha reta, vai cair depois de alguns metros. Impossível. Então, meus amigos, vamos nos lembrar dessa regra número 1. Quando você anda de moto, você sempre está oscilando o guidão. Está oscilando o guidão o tempo todo. Agora, nós vamos falar sobre um segundo fenômeno que existe na física oscilatória. Chama-se frequência de ressonância. Por definição, ressonância é um fenômeno físico no qual a frequência de oscilação de uma fonte emissora equivale à frequência fundamental de oscilação de um receptor. Que diabo que significa isso? Isso significa que quando existe uma fonte que envia uma frequência que é a mesma que a frequência do receptor, o sistema entra em ressonância, o que quer dizer que a oscilação do receptor vai ganhar força e vai se ampliar progressivamente. Um ótimo exemplo disso seria o caso hipotético de um nenê que conseguiria empurrar um elefante num balanço. Parece brincadeira, mas basta que para isso a fonte emissora, que no caso seria o nenê, aplique os impulsos na frequência exata do receptor, que no caso é o balanço com o elefante. A cada pequeno empurrão, desde que ele esteja na frequência correta, por mais fraco que seja, eles vão se somando, se acumulando e em pouco tempo o elefante vai estar balançando lá no alto. Vou dar até um outro exemplo interessante, é exatamente por causa do fenômeno da ressonância que exércitos muito grandes, quando estão em marcha, se eles precisam atravessar uma ponte muito estreita, eles atravessam sem um ritmo de marcha. Anda cada um com o passo que quiser enquanto está atravessando essa ponte. Eles fazem isso exatamente para evitar que a frequência das oscilações dessa marcha possa dar azar, calhar, de ser a frequência fundamental de oscilação da ponte. Com isso, eles vão evitar que o balanço da ponte entre em ressonância, o que poderia até derrubar essa ponte. Bem, aí vocês perguntam, o que esse papo de balanço com nenê, com elefante, com marchar em cima de uma ponte tem a ver com motocicleta e com shimming? É muito simples. Vocês lembram da primeira definição de ressonância? Ressonância é um fenômeno físico na qual a frequência de oscilação de uma fonte emissora equivale à frequência fundamental de oscilação de um receptor. Daí, a frequência de oscilação da fonte emissora é a oscilação que o piloto está aplicando no guidão para conseguir equilibrar a moto. Ele é o emissor. A frequência fundamental de oscilação do receptor é a frequência com que a roda dianteira está girando naquele momento. A roda é o receptor.
Aí, pronto, está criada a tempestade perfeita. Basta que a frequência que a roda está girando seja a mesma ou um múltiplo perfeito da frequência com que o piloto está oscilando o guidão, que essa oscilação do guidão vai se ampliar cada movimento, igualzinho aquela criança que empurra o balanço com o elefante. Esse aumento de amplitude a cada oscilação, caso não seja interrompido a tempo, ele pode atingir uma proporção incontrolável, aí, meu amigo, é tombo na certa. A gente poderia até falar que shimmy é simplesmente o azar de você oscilar o guidão em ressonância com a rotação da sua roda. Bom, e aí? Como é que a gente vai evitar? E se acontecer, como é que a gente faz para corrigir? Como eu comentei lá no início, evitar 100% shimmy é impossível, mas a gente pode reduzir muito a chance disso acontecer. Basicamente, a gente tem que reduzir a chance de ter uma oscilação de guidão que possa entrar em ressonância com a roda. Para isso, então, a gente tem que tentar corrigir, minimizar qualquer coisa na moto que nos faça ter que aplicar pequenas correções de equilíbrio o tempo todo. Quanto menos a gente precisar corrigir o equilíbrio, quanto menores forem essas correções, menores serão as chances dessas oscilações acontecerem exatamente na frequência da roda e aí o sistema entrar em ressonância, ou seja, a moto shimar. E aí, meus amigos, existem várias, dezenas de razões que podem contribuir para que a gente oscile o guidão mais frequentemente, mesmo que a gente não perceba, mesmo que seja instintivo. Uma roda com pneu desbalanceado, desalinhamento, uma mesa com calo, bengala desalinhada, uma bengala com mais pressão que a outra, um pneu com deformação, acessórios que estejam fixados na suspensão dianteira, várias outras coisas. Até detalhes que parecem insignificantes, por exemplo, um baú central levemente desalinhado, 2 baús laterais com cargas diferentes, um piloto que tem vício de postura, vai meio torto na moto, até uma garupa que não para de se mexer, tudo isso pode contribuir para um shimmy. Enfim, tudo que cause necessidade de oscilações no guidão para corrigir desequilíbrio mínimo pode contribuir para a ocorrência de shimmy. Então fica a primeira lição, correto? Quanto mais bem alinhada, quanto mais equilibrada, quanto mais balanceada a moto, menor a chance de shimmy. Embora, mais uma vez a gente repete, eliminar 100% é impossível. Mas e aí? E se por acaso você der o azar daquela tempestade perfeita aí, oscilou exatamente na frequência de ressonância e está sentindo que vai acontecer um shimmy? O que se faz? Felizmente para todos nós, shimmy é um fenômeno oscilatório progressivo, ou seja, ele não acontece de repente já com intensidade que faça você perder o controle da moto. Não, ele começa com uma pequena oscilação, mas que rapidamente pode evoluir para uma situação de total perda de controle. Cabe, portanto, a cada motociclista saber identificar o fenômeno nos seus estágios iniciais, bem no início, e já interromper o aumento de intensidade. Portanto, a maneira de você sair de uma situação de shimmy quando está no início é muito simples. Quando você perceber que atingiu uma determinada velocidade, eu estou falando de velocidade, não de rotação do motor, e o seu guidão iniciou uma oscilação, sai dessa velocidade imediatamente. Tanto faz, você pode acelerar um pouco, você pode reduzir um pouco, mas sai dessa velocidade e faz isso de uma maneira suave, tá? Não vai brecar porque aí não é mais nem o perigo do shimmy em si, mas é lógico, todo mundo sabe, não se breca uma motocicleta com o guidão oscilando. Nunca tenta ignorar o início do shimmy achando que ele vai sumir sozinho, que isso não acontece. Se mantiver a velocidade, ele só vai aumentar. E finalmente, não ache que você vai ser capaz de segurar um shimmy no braço. Depois que a oscilação ganha uma certa amplitude, meu amigo, nem o Hulk segura um guidão shimando. Bom, pessoal, terminamos. Espero que vocês tenham gostado desse assunto e principalmente que essas dicas tenham sido úteis. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!